esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Felipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. Ele jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não podia recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Graças, Rogai por nós. Sagrada Família de Nazaré, Família da nossa vida. Coração Eucarístico de Jesus, eu confio em vós. Espero em vós. Momento, podemos refletir a palavra, deixar que essa palavra caia no nosso coração, em nossa vida. Hoje a igreja recorda o martírio de São João Batista, que às vezes nossas comunidades, nós mesmos ficamos só no nascimento de João, né? E nós celebramos o nascimento e celebramos a morte de João. Importante para nós também tomarmos esta consciência. Tanto a morte quanto a vida também é importante para nós recordar de alguém que foi um sinal de Deus no mundo. E hoje nós recordamos. Mas nós temos 4 personagens no Evangelho importantes para nós. O rei Herodes, um homem corrupto, indeciso. Temos aí a figura de uma mulher, Herodíades, esposa do seu irmão,
do rei, e que sabia somente odiar. Odiar. Nós temos no Evangelho a Salomé, a dançarina, né, a vaidosa, e aí um coitado que chama João Batista. É o profeta, é o homem decapitado na solidão da sua cela. Creio que todo esse cenário que nós celebramos hoje, toda essa história, todos esses vícios, é algo que muitas vezes nós cultivamos. Quantos Herodes corruptos nós temos entre nós? Quantos Herodes indecisos nós temos entre nós? Quantas Herodíades nós temos entre nós? Pessoas que só sabem odiar, só sabem fazer mal. Quantas Salomé que só sabe seduzir o outro, a outra no dia a dia. Quantos Salomé nós temos hoje com suas vaidades, aparência enganosa? Quantos profetas são decapitados ainda hoje? Então esse cenário faz muito presente entre nós ainda hoje. Herodes não era inocente, diz a palavra. Ele sabia que estava em situação inadequada. E ele reconhecia a verdade da fala de João. Diz que ele gostava de ouvi-lo, mas ficava embaraçado, não entendia direito. Quando a gente está no pecado, nós ficamos embaraçados. Nós não entendemos a verdade, principalmente quando alguém que tem uma experiência de Deus, tem um sinal de Deus, vem nos corrigir. Nós nos justificamos de todos os lados. Nós não aceitamos que temos pecados. Assim também foi Herodes. Herodes admirava a sua coragem de profeta, de um homem de Deus, de sustentar as verdades do Evangelho. Eu acredito que Herodes desejaria também mudança de vida. Quando nós temos um anjo do bem, uma pessoa de Deus que nos corrige, nós prometemos, eu vou mudar. Eu quero ser um novo homem, uma nova mulher, eu quero ser diferente. Eu creio que Herodes, na sua fraqueza, também desejaria mudança. Abraçar as verdades do Evangelho. Mas ele não admitia o seu erro, o seu pecado. Quantos Herodes ainda nos dias de hoje nós temos que não admitir o seu erro, seu pecado, a sua fraqueza. Quantos Herodes nós temos que vê defeito, erro só no outro e não em si mesmo? E como vamos ter mudança se a gente vive esse cenário ainda hoje? De ver no outro, na outra, o pecado. Por que será que isso acontece? Será que ele tinha uma paixão tão louca por Herodíades, a mulher do seu irmão? Será que é ela que travava todos os seus sentimentos de desejo de mudança, de conversão? Ou será que ele era orgulhoso demais para não admitir o seu pecado, a sua fraqueza, a sua incoerência com a vida, admitir as suas mentiras enganosas? Então, o que define o que nós somos, meu irmão, somos as nossas escolhas. O que define o que nós somos, meu irmão, são as nossas atitudes.
aquilo que nós escolhemos e aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, que não seja uma verdade somente própria, mas com os valores do Evangelho. Muitas pessoas, ou poucas pessoas, ou mais ou menos, vivem numa situação igual Herodes, algumas escandalosas. Perder o pudor de família, de comunidade, de sociedade. Outras em situações, meu irmão, que não consegue mais esconder. Outros perder o controle da própria vida, porque vivem nas ilusões e vivem nas fantasias da vida. E nós muitas vezes sabemos como mudar. Eu sei como mudar a minha vida, você sabe como mudar a sua vida, mas é preciso tomar uma decisão. E uma decisão de radicalidade. E a primeira decisão é tomar consciência que temos dificuldades. E não só o outro. Eu tenho dificuldade. Segundo momento para nós tomarmos uma decisão é confiar em Deus para poder superar nossos erros, pecados e fracassos. Às vezes nós não nos libertamos, mas nos acomodamos com o pecado. Quantos pecadinhos de estimação nós temos? Por que a gente não muda? Porque não queremos. Só vamos atrás de uma boa confissão, de uma boa orientação, de uma boa espiritualidade, rasgamos o coração quando estamos perdendo tudo. Perdendo família, perdendo emprego, perdendo empresa, perdendo. Talvez seja muito tarde para nós. Muito tarde. Então, querida comunidade, é preciso confiar em Deus para poder superar nossas fraquezas, nossos pecados, para não acostumar no pecado, no vício, e não querer uma mudança de vida. E nós temos condições de fazer mudança de vida. Começa pelo Evangelho, pela nossa missa diária. Começa pelo testemunho dos milites, levando para nós, em nossa casa, dentro do nosso lar, a palavra de Deus, o encontro com Jesus Eucarístico. Às vezes sofremos, porque vamos acolhendo as consequências, as decisões erradas em nossa vida. Quantas pessoas sofrem por só acolher decisões erradas em sua vida. O tempo da conversão chegou. Creio que João Batista traz esse anúncio para mim e para você. O tempo da conversão chegou. É o hoje da fé. O tempo de Deus é o hoje. Não deixemos, meu irmão, para depois o bem que podemos iniciar hoje para a nossa própria vida. Vejam, por meio de João, Herodes podia ouvir a voz de Deus, mudar de vida, mas não conseguia. Estava preso em sua verdade, em seus desejos. Quantos que podem ouvir ainda hoje a voz de Deus por meio de muitos João Batistas? Temos padres, temos bispos, temos diáconos permanentes, temos bons ministros, pessoas conceituadas que falam do Evangelho e não queremos ouvir.
Não queremos dar atenção. E como nós vamos mudar de vida? Não tem como, porque ainda estamos presos nas nossas verdades, nos nossos desejos. Se é um desejo de prosperar, tá bom. Duro se é um desejo que só sabe odiar, como Herodíades. Querida comunidade, Herodíades odiava João, porque ele falava claro, ele falava a verdade. Quantas Herodíades nós temos em nosso redor? Pessoas cheias de ódio, cheias de vingança. Vocês querem ter um inimigo? Fale do Evangelho. Você arranja um inimigo fresquinho, da hora. É só falar do Evangelho. Se você for falar de palavra dócil, que adoça o ouvido do outro, compactua, terá um monte de amigos. Mas falou do Evangelho, terá um inimigo fresquinho, fresquinho na vida. Esta Herodíades estava cheia de ódio, porque João falava a verdade. E afirma o Papa Francisco, numa de suas cartas, o ódio, olha o que o Papa fala. Quantas vezes a gente ouve, eu tenho um ódio, padre, no coração, que não tem jeito, né? Então ouça o que o Papa fala. O ódio é respiro de Satanás. Sabemos que ele não sabe amar, não pode amar, e seu amor é o ódio. Olha que Papa atual que nós temos. Quando olha para nossas vidas, que muitas vezes só temos ódio no coração. E o Papa vai dizer: o ódio é respiro do Satanás. O ódio é porque ele não sabe amar. O ódio é porque ele não pode amar. E o seu amor é só ódio. Herodíades era possuída pelo desamor, pelo ódio, pela vingança, pelo desejo da morte, que carregava dentro de si. Tudo isso para destruir o outro. E João o enfrenta o martírio. E ele não é um mártir da fé. Ninguém pediu para ele testemunhar a fé, mas ele é o mártir da verdade. Ele era, diz o Evangelho, um homem santo e um homem justo. Oxalá se nós pudéssemos ser homens mártires das verdades do Evangelho, santo e justo. João, o maior homem nascido de uma mulher, porém ele é aquele que aniquilou para viver esse martírio. E ele foi capaz de dizer que ele cresça e eu diminua. Que Jesus apareça e eu desapareço. Esse é o aniquilar. Então, na verdade do Evangelho, nós precisamos diminuir um pouco com as nossas verdades, com as nossas sabedorias humanas, para que Cristo possa resplandecer ainda hoje em nossa vida. Assim como João Batista, como nós ouvimos a palavra de Jeremias, foram homens de coragem, porque a sua fortaleza para resistir à prepotência dos poderosos e do mal e a própria fé estava no Senhor. Quer resistir às tribulações? Confia no Senhor. Quer viver bem a sua vida como um profeta da esperança e da verdade? Confia no Senhor. Se a nossa fé está no Senhor, seremos bons profetas. E se não formos profetas, as pedras falarão em nossos nomes.
Você vai perder por pedra, meu irmão, porque as pedras falarão em nossos nomes. Seremos profetas da esperança, como porta-voz da palavra de Deus, para denunciar o mal, a injustiça, e não causar violência com a nossa verdade. Então, um profeta não pode esconder a sua missão, não pode esconder do seu chamado. Ele deve dar a vida por aquele que os chamou e por aquele que os enviou. Então, que todos nós sejamos profetas sérios da palavra hoje. Finalzinho de mês. Sejamos servidores por amor a Cristo e aos irmãos. Quantas vezes você rezou pelas vocações? Quantas vezes você pediu vocação sacerdotal, religiosa para a sua comunidade? Que haja em nosso profetismo confiança em Deus, reconciliação, tenhamos clareza, coerência, coragem, testemunho e zelo com um bom testemunho do nosso profetismo. Enfim, querida comunidade, e portanto, diante da palavra de Deus, cabe um conselho a mim e a cada um de nós. Eu procuro pregar também para mim, me ouvir, porque às vezes eu preciso mais que vocês. Talvez vocês são mais santos e são realmente do que eu, mas eu preciso de vocês. Pense antes de falar. Quem fala muito diz que dá bom dia a cavalo. A senhora já ouviu isso? A senhora já deu bom dia para cavalo? Não? Então a senhora fala pouco? Ai, que bênção. Que maravilha. Quem fala muito diz que dá bom dia a cavalo. Tem muita gente que fala demais. Mais que a boca. Esquece. Reflita, meu irmão, antes de prometer. Quando a gente vê a água até no pescoço, a gente vai cada promessa. Eu vou em Nossa Senhora Aparecida, eu vou andar de joelho, eu vou subir na escada, eu vou fazer isso, fazer... Cuidado, pense antes de prometer. Palavras malditas não podem ser desditas. Pense. Cabeça é para pensar. Eu falo muito sobre isso. Talvez, meu irmão, pensar, porque às vezes algumas atitudes, algumas ações nossas, é como uma bala disparada de uma arma. Apertou o gatilho da língua, não tem como retroceder, não tem volta. Então a tragédia acontecerá por falta de pensar, meditar. Uma palavra pronunciada produzirá seus efeitos, sobre os quais não teremos mais domínio. O rei Herodes prometeu e perdeu demais, porque falou demais. É a promessa imprudente provoca a morte de um profeta, João Batista, que perdeu realmente a cabeça para testemunhar o Evangelho. Realmente, quem perde a cabeça? João degolado ou um rei apressado? Cuidado! Às vezes nós podemos ser um rei apressado hoje. Um rei apressado. Quem come depressa, come cru. Não é isso? Então estejamos atentos, meu irmão. Atentos. Tudo que é exagerado na nossa vida gera morte na vida de alguém. Pode ser a bebida. Olha os noticiários de Campo Grande. Quantas mortes por causa da bebida?
toda lei, toda regra, toda legislação vem falando, e o jovem, o pai e a mãe não se preocupam mais. Morte. Exagero do sexo, quantas contaminação, doença, gera morte. Uma busca desenfreada por dinheiro, não sabe viver a vida em família e comunidade, gera morte. A ostentação gera morte. As propostas indecentes, mais ainda. Tudo isso trata-se de gerar morte na vida e nas pessoas inocentes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.